Pronto. Então, vamos lá, gente. Gente, se estiver baixo, se o som estiver bom, vocês me avisem, tá? Então, vamos seguir. Bem, eu vou começar mostrando para vocês um ingrediente que vocês já conhecem muito bem. Quem gosta de ir para a cozinha, enfim, maisena a gente usa para quase tudo, né? Tanto na parte de doces como de salgados, eu particularmente utilizo bastante no preparo de alguns alimentos, vocês também devem utilizar, mas eu quero chamar a atenção para a maisena, é o amido, né? O amido que a gente já conhece, tá aí a molécula do amido, tá? Que é grande, que são vários Ns desse aqui, ó, tudo bem? São vários Ns, ou seja, uma macromolécula, que a gente também chama de polímero, tá? A gente vai falar sobre polímero, gente, lá nas aulas, na formas farmacêuticas semissólidas, eu vou falar de polímeros para vocês, tá bom? O polímero, ele tem umas características bem interessantes, né? É um sólido, você já conhece, é um pó, e dentre as características muito interessantes do polímero, sobretudo para fazer dispersão, é que eles, apesar de em sua grande maioria, serem solúveis em água, como o amido, né? Que hoje eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o amido, vou misturar com a água e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que a maioria já sabe, eu já deixei aqui, vou mostrar para vocês, ó, como é que tá. Gravem aí a cor, tá? O aspecto, o que vocês consideram aqui em termos de viscosidade? Que aspecto tem aqui? Água e amido. O que vocês acham? Hein, gente? Qual o aspecto aqui? Em relação à transparência. Opaco, leitoso, sei lá. Opaco, leitoso, ó, a gente já está vendo aqui as características organolépticas, né? Então, aspecto opaco, leitoso, ou seja, você não consegue enxergar, mas, a priori, vocês veem aqui uma ou duas fases? Homogêneo. Homogêneo, né? Uma fase. A priori, olhando visualmente, beleza. E o aspecto em relação à viscosidade, o que vocês consideram isso aqui? Um líquido viscoso, apenas sem viscosidade, um líquido, que a viscosidade da água é 1. O que vocês acham aqui? Líquido. Líquido, né? Perfeito. Eu vou deixar aqui, gente, ó, vou deixar aqui em repouso, tá? E, vocês me deram aí características. As características que vocês me deram é de um sistema disperso que não é solução, porque eu não consigo, eu vejo que tem, a olho nu eu não consigo, mas dá para ver que tem ainda partículas dispersas aqui, né? E a gente vai saber mesmo com o tempo, pela estabilidade dessa dispersão aqui, se é uma solução, se é um colóide, ou se é uma dispersão grosseira, no caso, uma suspensão. Bem, é opaco, é uma característica dos sistemas grosseiros, né? Suspensões grosseiras, eu vou falar rapidamente para vocês depois, e não tem viscosidade, né? Então, tá bom, vou deixar aqui, tá? Vou tirar aqui a minha câmera para vocês ficarem à vontade, para não ter que ficar all the time me olhando, tá? E vamos prosseguir. Então, beleza. Vou passar isso aqui. Passar isso aqui para a gente discutir só no final, tá? Então, gente, vamos lá. A gente já falou um pouquinho do sistema disperso, né? A gente fez uma introdução. Mas para conceituar um sistema disperso, existem alguns conceitos, né? Se vocês leram lá os capítulos que eu coloquei, tem um conceito de acordo com o Ensel, tem um conceito de acordo com o outro livro de delineamento de formas farmacêuticas, e tem alguns conceitos em termos químicos. Mas hoje, o conceito que eu trouxe para vocês é muito mais em termos, a fim de que vocês entendam
em quais tipos de sistemas dispersos, né, e quantos tipos de sistemas dispersos eu posso ter, dependendo do tipo de mistura que eu tenho. Então, o que seria um sistema disperso? Ou uma dispersão? Sistema constituído por duas ou mais espécies químicas distribuídos uniformemente entre si. Então, eu mostrei para vocês aqui a água e o óleo, misturei as duas, né, vocês viram que houve uma separação de fases. Ok, porque as duas substâncias ali não são compatíveis quimicamente, não são solúveis entre si. E essas misturas, elas, se é uma mistura, eu tenho ali duas fases, tá? Então, eu tenho uma fase que eu chamo de fase dispersa, ou disperso, né? Que é uma substância que está sempre em menor quantidade, e as partículas delas estão distribuídas numa fase chamada fase dispersante, que é sempre a fase onde eu tenho maior quantidade da outra substância, e que eu também posso chamar de fase contínua, né? Eu estou dando exemplo aí, no caso do amido e da água, que a gente fez a mistura, o amido é o meu disperso, né? E o dispersante é a água. Eu coloquei aqui, ou veículo, né? Fase contínua ou veículo. Então, resumindo, um sistema disperso é um sistema constituído pela mistura de duas substâncias, né? Onde o disperso é a substância que está dividida, né, e distribuída de forma homogênea na fase contínua, ou fase dispersante. Tudo bem, gente? Tudo certo? Até coloquei aqui, ó, disperso, dispersante, tá? Quando a gente fala de emulsão, a gente fala em fase interna e fase externa, mas eu não vou usar esses termos aqui para sistemas dispersos, tá bom? A gente vai usar fase interna e fase externa quando formos falar de emulsão, que também é um sistema disperso, mas a gente vê num capítulo à parte, tá bom? E aí, pessoal, tá pequeno aqui essa fonte? Vocês acharam pequena? Ou dá para enxergar? Pelo computador dá para ver, não sei Tá, pelo celular. tá bom. Ah, pelo celular, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui, que eu temo que esteja pequena essa fonte. Para quem está pelo celular, realmente. Pensei nisso. Certo. Então, vamos lá. Então, gente, eu coloquei um outro conceito aqui só para a gente pensar de outra forma. Então, o que é um sistema disperso? No sistema disperso, você tem material particulado. Opa, eu tenho partículas. Eu falei em substâncias químicas, né? Espécies químicas ou substância em menor ou maior quantidade. Material particulado, porque uma substância não deixa de ser partículas, tá? Então, material particulado é conhecido como fase dispersa ou disperso, né? Distribuída em um meio contínuo ou de dispersão, né, que seria aqui a fase dispersante, também conhecida. O material disperso, ele pode variar em tamanho, né, desde partículas de dimensões atômicas e moleculares até partículas cujo tamanho é medido em milímetros. Então, veja bem, nesse primeiro momento, a gente viu o seguinte, que sistemas dispersos são sistemas que são constituídos por dois tipos de espécie química, ou duas substâncias, ou dois veículos, né, que estão distribuídos entre si. Qual a diferença? A diferença é que eu tenho um em menor quantidade, distribuído numa fase contínua de maior quantidade. Que eu estou falando de disperso e dispersante. Tudo bem? Outra coisa, esse disperso, né, ou conhecido também como fase dispersa, né, é sempre um material particulado, em sua grande maioria, tá? E, dependendo do tamanho, né, que foi esse outro conceito que a gente viu aqui, dependendo do tamanho da fase dispersa, né, desse disperso, eu vou ter um tipo de sistema disperso diferente. Então, o tamanho, ele varia bastante, já falou aqui, ó, o material disperso pode variar de tamanho, desde partículas de dimensões atômicas, que é muito pequeno, até milímetros, micrômetros, tudo bem?
Então, duas coisas importantes aqui. A mistura, né, de fases, né, que se for disperso, uma quantidade maior, dispersante é uma fase contínua, por isso que ela está em maior quantidade, e o disperso está distribuído nessa fase, né, dispersante, e o tamanho da fase dispersa, ou do disperso, pode variar muito. O tamanho dessa partícula pode variar muito. E é justamente esse tamanho que vai dar a diferença entre os vários tipos de sistemas dispersos. Gente, me fiz entender aqui? Tudo certo? Vou passar, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a classificação desses sistemas. Como eu havia falado anteriormente, a classificação de sistemas dispersos depende do tamanho da partícula que constitui o disperso. A dispersão assume características diversas, sendo classificada de acordo com o diâmetro médio das partículas do disperso, em 3 tipos. Então, aqui nós temos as chamadas soluções verdadeiras, onde suas partículas estão distribuídas na fase dispersante ou na fase contínua, mas com tamanho menor ou igual a 1 nanômetro. Gente, isso é muito importante. Isso aqui é o coração da nossa aula de hoje. Vejam bem, eu vou explicar para vocês por que é chamado de soluções verdadeiras, tá? Então, soluções verdadeiras é um tipo de sistema disperso que é classificado pelo tamanho das partículas, que devem ser menor ou igual a 1 nanômetro. O próximo sistema, dispersão coloidal, ou sistema coloidal, ou colóides. Quem são os colóides? Os colóides também são misturas, né, é um sistema disperso, é uma mistura ali de 2 substâncias, ou de uma substância em um veículo, onde a fase dispersa, ou o disperso, tá, ele deve ter tamanho igual, menor ou igual a essa faixa aqui, de 1 nanômetro a 1 micrômetro. Então, todas as partículas de um sistema coloidal, ela deve compreender essa faixa de tamanho, 1 nanômetro a 1 micrômetro, e 1 micrômetro corresponde a 1000 nanômetros. Então, qualquer líquido, qualquer dispersão que tenha partículas ou dispersos, né, ou fase dispersa, distribuída na fase dispersante, que tem esse tamanho de partícula, 1 nanômetro a 1 micrômetro, ou seja, 1000 nanômetros, é considerado um sistema coloidal. Próximo sistema, suspensão, também conhecida como suspensões grosseiras. Essas aqui é considerada suspensão grosseira porque as suas partículas, ou seja, o tamanho da fase dispersa, ou o tamanho das partículas do disperso, devem compreender uma faixa que esteja maior que 1 micrômetro. Então, veja bem, nós temos aqui solução verdadeiras, onde as partículas do disperso devem ser menor ou igual a 1 nanômetro, dispersão coloidal, que as partículas compreendem entre 1 nanômetro a 1 micrômetro, ou 1000 nanômetros, e as partículas, e as suspensões, ou suspensões grosseiras. Quando eu falo sistemas do tipo suspensão, não quer dizer que seja só suspensão farmacêutica, tá, gente? Eu vou mostrar isso para vocês. Não é só suspensão farmacêutica, lá o antiácido que vocês conhecem, ou o Luftal, não é só suspensão farmacêutica, eu estou falando de conceito de sistemas dispersos. Depois a gente vai entrar nas suspensões farmacêuticas. Então, para eu considerar um sistema disperso do tipo suspensão grosseira, as partículas têm que ser maior que 1 micrômetro. Tudo bem, gente? Estou tentando tirar o tudo bem da minha vida, mas está difícil, viu? Então, acho que ficou claro aqui. Só me digam sim ou não aí. Sim. Beleza, obrigada. Então, vamos lá.
Aqui, só para não perder o costume, né? Tá, a gente já viu que nós temos 3 tipos de sistemas dispersos: soluções verdadeiras, sistemas coloidais e suspensões grosseiras. Aqui, eu coloquei que se diferenciam pelo tamanho de partícula do disperso, ou da fase dispersa, tá? Eu exemplifiquei aqui, né? Coloquei como solução verdadeira água e sal, como coloide, sangue, e como suspensão, o hidróxido de magnésio. Gente, eu já perguntei para vocês aqui, nessa mistura que eu fiz do óleo com água, perguntei, né, sobre alguns aspectos organoléticos, perguntei também do amido e água, e vou perguntar aqui também, tá? Além do tamanho de partícula, tá, que aqui a gente já especificou que cada um tem um tamanho de partícula e cresce de acordo com essa dissolução para suspensão, né, você vai ter o aumento de tamanho de partícula do disperso. Eu pergunto a vocês, tem alguma outra característica que vocês observem aqui, nesses 3 exemplos de sistemas dispersos? Tem alguma característica marcante aí? A cor deles. A cor do que eu falo é no sentido de ser translúcido, opaco. A cor. Perfeito. Quem está falando? É o Maurício, né? A cor. A cor, Maurício, é importantíssimo para você classificar um sistema disperso também. Agora, ela pode confundir, tá? Eu vou mostrar depois umas pegadinhas, mas você foi exato. Aqui nós temos um sistema, depois que você misturar água e sal, você vai ter um sistema disperso transparente. E é considerado uma solução, porque essas partículas do sal, elas se dissolvem na água. E aí, você não consegue enxergar a olho nu, se tem partícula aí, se tem alguma partícula que não esteja dissolvida, certo? Você não consegue ver nada a olho nu, você vê uma solução transparente. Aqui no sangue, visualmente, você vê, tem até uma certa transparência, não vou dizer que tem transparência, né? Pode até ser não transparente, mas depois o transparente não é o lúcido, eu quero dizer, gente, que, por exemplo, um gel, tá? Um gel, você faz uma gelatina, você não tem a transparência total, mas você consegue, pela geleificação, você acha que aquilo ali é transparente, certo? Concordam comigo? No caso, então, seria um translúcido, é isso? Isso, pronto, tirou as palavras da minha boca. Translúcido, vamos classificar aí como translúcido, tá? Porque quando você coloca você coloca ele diante de um feixe de luz, você vê uma certa transparência. Perfeito, obrigada. Essa palavra estava na minha boca, translúcido. Hidróxido de magnésio, você vê aqui completamente opaco, né? Aqui sim. Então, veja que, dependendo do tamanho da partícula, eu vou ter aspectos visuais muito diferentes, do transparente ao opaco. E isso tem a ver com o quê? Com o tamanho da partícula. Tudo bem, gente, até aqui? Tá, eu acho que eu ia falar para vocês por que as soluções são chamadas de soluções verdadeiras. Alguém sabe disso? Alguém já parou para pensar? Por que é chamado soluções verdadeiras? Né? Como se houvesse soluções falsas, né? Alguém já teve essa curiosidade? Mas vamos lá. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu mudei, engraçado, eu mudei toda a minha aula. Mudei todo o esquema da minha aula. Por quê? Porque depois, analisando os slides, eu percebi que a forma como eu estava dirigindo as informações, a orientação das informações, eu acho que deixava um pouco de dúvida. Vou dizer para vocês por quê.
Se vocês virem lá, vocês viram lá no livro que sistemas de espécie, eles estão separados. Tem um capítulo de solução e tem um capítulo de sistema de espécie. Não sei se vocês perceberam. Quem leu deve ter percebido isso, tá? Na farmácia, né, na farmacotécnica, existe essa confusão. Não é uma confusão, acho que eles acham que é uma maneira mais didática. E não é só na farmácia farmacotécnica, não, tá? Na química também, né? Mas acho que na química tem menos confusão. O que acontece? Devido às soluções serem sistemas bem homogêneos, né, onde você tem ali um solvente, um soluto dissolvido no solvente, né, eles consideram que não consideram dentro do sistema de espécie, porque dentro da farmácia a gente considera sistema de espécies aqueles que têm duas fases, sejam elas visíveis ou não. Entenderam? Por exemplo, eu mostrei aqui o óleo e a água para vocês, né? Aqui você tem um sistema disperso, né, heterogêneo. Visualmente você está conseguindo ver ali as duas fases separadas. Mostrei para vocês, né? Mostrei para vocês o amido e a água, né? Vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois, mas assim, na hora que eu misturei, vocês viram ali um sistema homogêneo visualmente, mas se vocês levarem aquilo para o microscópio, vocês vão ver que não está homogêneo, porque o amido não se dissolve em água fria. A gente vai falar sobre isso, tá? Ele precisa ser aquecido, todo mundo que trabalha com amido sabe disso. E a solução não, a solução, ele fala solução verdadeira, né? Você viu lá o tamanho das partículas, os tamanhos das partículas de uma solução, ó, é menor que um nanômetro. Então, nem microscópio eletrônico, você não consegue ver partículas em uma solução, tá? Porque são muito pequenas. Então, gente, eles têm essa divisão, soluções verdadeiras, porque as soluções não são sistemas de espécie, porque o sistema de espécie tem duas fases. Mas a solução também você tem duas fases. Você tem o soluto, a fase dispersa, né, ou disperso, e a fase dispersante. Vocês concordam comigo? Concordam? Açúcar e água. O que vocês acham que eu consigo ter no final? Mistura de açúcar e água, vai dar em quê? Açúcar, água e sal. O que nós temos aí? Hein, gente? Açúcar, água e sal. A solução verdadeira. Como? Que as duas falaram ao mesmo tempo. Eu falei uma solução verdadeira. Tá se torna uma única solução, que não dá de ver o sal nem... Por quê? Por que você tem uma solução verdadeira? Por que você não consegue ver o sal nem o açúcar depois que você mistura ele com a água? Por quê? Porque fica praticamente invisível. Pois é, por quê? Qual o fenômeno envolvido aí? No preparo do soro, de um soro caseiro, por exemplo. Por quê? Por quê? Porque eles são solúveis, né, gente? Eles são solúveis na água, tanto o sal quanto o açúcar. São moléculas diferentes, uma é iônica, outra não é iônica, mas são solúveis em água. As duas são solúveis em água. Então, se é solúvel em água, totalmente solúvel, que é o caso de uma solução verdadeira, as partículas vão estar naquela faixa, menor que 1 nanômetro. Por isso é considerado uma solução verdadeira. Mas tá bom, a gente está aquecendo aí, vamos chegar lá. Gente, eu estou mostrando aqui, nesse slide,
é só uma representação didática da classificação do sistema disperso. Nós temos aqui, ó, solução, colóides e suspensões grosseiras. Das soluções, eu posso ter dois tipos. Soluções... Alguém quer falar alguma coisa? Oi? Eu tenho soluções iônicas, que é o caso do sal, você tem íons ali, e tenho soluções moleculares, é o caso do açúcar, tá? Acho que eu até coloquei aqui. Então, açúcar eu tenho uma solução molecular, e a água e sal eu tenho uma solução iônica, soluções verdadeiras. Colóides, o que eu tenho em colóides? Colóides eu vou formar gel e sol. O que a gente vai ver na farmacotécnica? Géis. Nós vamos dizer géis, tá? Em sua grande maioria, géis. Entra também em sistemas coloidais alguns tipos de emulsão. Eu vou explicar para vocês depois, tá? Não quero confundir a cabecinha de vocês agora, não. E os sistemas dispersos do tipo suspensões grosseiras, nós vamos ter emulsões, suspensões e aerossóis. Tá vendo que tem suspensões aqui? Porque são as propriamente ditas suspensões verdadeiras. As suspensões grosseiras, gente, que são considerados um tipo de sistema disperso, ela é classificada assim por conta do tamanho das suas partículas, que são maiores que 1 micrômetro. Então, quais são os exemplos, né, de suspensões grosseiras que eu posso ter? Emulsões, suspensões, aí sim, aqui entre aquelas suspensões antiácidas, de meticona que a gente conhece, e os aerossóis. Mas não se preocupem, eu vou falar de cada tipo de sistema desse, nós vamos falar sobre cada tipo de sistema desse, tá? E vamos exemplificar, aí sim, dentro de formas farmacêuticas líquidas. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam a diferença estrutural, a diferença em relação à propriedade, a características químicas e físicas, em relação a soluções verdadeiras, sistemas coloidais e e suspensões grosseiras. Tudo bem? O exemplo delas, em cada forma farmacêutica líquida, a gente vai ver separadamente, tá? E aí, gente, nosso primeiro teste. Falei que hoje eu vou fazer teste e vou fazer chamada, tá? Esse aí tá bem fácil. Eita, meu Deus, quase que eu quebro aqui o copo. Peraí, gente. Então, vamos lá, gente, ó. Levante-se em consideração que os sistemas dispersos são formados por misturas, a gente já viu isso, né? Misturas, né, onde eu tenho o disperso, a fase dispersa, né, que a substância está em menor quantidade, e a fase dispersante, onde o disperso está distribuído, né, homogeneamente nessa fase. Classifique-os quanto à sua homogeneidade. Gente, essa tá fácil. Diga lá para mim, classifique esses sistemas enquanto as suas homogeneidades, soluções verdadeiras, colóides e suspensões grosseiras. Eu vou chamar aqui, só um minuto, Aline Pedroso. Professora, a senhora está passando o slide? Não estou passando slide, não. Está parado no slide. Não está aparecendo para mim. Está aparecendo para o restante? Sim. Está aparecendo, tá? Eu estou aqui como... Sora. Oi. Oi? Oi, Aline. Oi, Aline. E aí, Aline, levando em consideração que os sistemas dispersos são formados por misturas, classifique-os aí quanto à sua homogeneidade. Uma solução, um sistema coloidal e uma suspensão grosseira. Quem é homogêneo e quem é heterogêneo?
Pode falar, Aline, sem medo. Eu vi que é pra gente ver, não tô vendo nada. Como é que é? Eu tô vendo só o sistema de peças. Gente, eu vou parar a apresentação e vou colocar de novo, tá? Mas é para aparecer aqui. Era para ser a imagem daqueles 2 microscópios? É essa imagem mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. Eu estou perguntando isso. Eu já coloquei os microscópios para ilustrar. É porque tá bem pequeno. Não, mas os microscópios não tem nada a ver. Eu quero saber o seguinte: você está dizendo aqui, ó, mistura homogênea e mistura heterogênea. Eu quero saber qual é a classificação em termos de homogeneidade para uma solução, para Ah, sim. um sistema colóide e para uma suspensão grosseira. Quem é homogêneo e quem é heterogêneo? Então seria o primeiro microscópio uma solução homogênea e o segundo é uma solução grosseira. O Não. amarelinho. Não, solução grosseira. Não é solução verdadeira, a primeira, né? Solução Sim. verdadeira. Mistura homogênea é uma solução verdadeira. Certo. E mistura heterogênea, quem entra aqui? É o microscópio É amarelinho. grosseira, né? Tá, não? Isso. Pois é, mas Não? quem é classificado como mistura heterogênea? Suspensão. Suspensões. Solução grosseira? Como? Solução grosseira? Não, não é solução grosseira, suspensões grosseiras. Ó, gente, solução, Suspensões existe a solução verdadeira, não se esqueçam disso. A solução verdadeira, ela é o quê? Uma mistura homogênea, ok. E os colóides e suspensões grosseiras, eles são que tipo de mistura? mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Exatamente. Gente, Entendi. eu tô fazendo isso porque não adianta a gente, olha, esse capítulo aqui, essa aula, ela é extensa. Então, hoje, por exemplo, nós vamos até soluções. Não vou para dispersão nem para suspensão, tá? Ela é extensa. Eu dei uma reduzida e estou fazendo dessa forma para a gente não chegar lá no final, poxa, não estou lembrando se é heterogêneo ou se é homogêneo. São coisas bobas, mas que fazem diferença. Então, ótimo. Toda solução verdadeira é uma mistura homogênea, tá? É uma mistura homogênea. E todos os colóides e suspensões grosseiras não são soluções grosseiras. Solução não é grosseira, a solução é verdadeira. E os sistemas coloidais e suspensões grosseiras são uma mistura heterogênea. Tudo bem, gente? Engatinhando aqui. Ó, esqueci de colocar 1 milhão aqui, ó, da Natália. Então, ótimo. Então, vamos lá, vamos recapitular. Misturas homogêneas. Não é possível distinguir seus componentes a olho nu e nem ao microscópio. Quem é classificado como mistura homogênea? Soluções verdadeiras. Então, gente, soluções verdadeiras, por exemplo, água e sal, água e açúcar, solução de dipirona, você não vai conseguir distinguir seus componentes a olho nu e nem mesmo ao microscópio. Por isso, é considerado uma mistura homogênea. Misturas coloidais. É possível distinguir os seus componentes, mas apenas ao microscópio. A olho nu, você não consegue distinguir. É o caso de quem? Do sangue. É o caso de quem? Do leite. Já tô dando aí, passando a bola, tá? Misturas heterogêneas, né? É fácil distinguir visualmente alguns ou todos. Vou dar um exemplo aqui. Água e óleo. Vocês acabaram de ver, não se misturam. Deixa-me ver. Agora sim, deixa eu ver aqui. Uma outra mistura grosseira. Agora eu vou abrir aqui a tela para a gente visualizar como ficou a água e o amido, tá?
Aqui, ó. As partículas se sedimentaram, porque o amido não se dissolve na água fria. Então, aqui você tem o quê? Uma suspensão grosseira. Você vê as partículas sedimentadas. Tudo bem, gente? E provavelmente essas partículas têm tamanho maior que 1 micrômetro, porque assim são consideradas as suspensões grosseiras, as quais você consegue observar sua heterogeneidade. Assim vocês conseguem observar que elas são heterogêneas, melhor assim, e visualmente, diferente dos sistemas coloidais, que são misturas heterogêneas, sim, mas ao microscópio. Entenderam a diferença? Sim. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá ótimo. Então, Na verdade, eu não entendi muito bem, não. A senhora pode explicar de novo? posso, claro, com certeza. Vamos lá. Então, vamos lá. Tá. Só para a gente, mais uma vez, representar aqui. Então, tá bom. Eu misturei o amido e a água naquela hora, né? Vocês viram que ficou um sistema homogêneo visualmente, né? O que seria homogêneo? Você não conseguia distinguir as duas fases. Você não conseguia ver as partículas do amido, né, distribuídas na água. Você viu só uma fase, como se fosse ali uma fase só, aquela água branca, opaca, né? Mas com o tempo, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o tempo. Sedimentou, houve uma separação de fases. A fase dispersante, que a água está aqui em cima, porque tem uma densidade menor, e a fase dispersa, que é o disperso, ou as partículas, aqui no caso, né, sedimentaram. Por quê? Porque o amido não é solúvel em água fria. Ele não é solúvel em água fria. Então, olhando esse sistema disperso, e sabendo das características de cada um, de uma solução, de um colóide, de uma suspensão grosseira, como é que consideraria isso aqui uma suspensão? Vamos começar pelas características que a gente já conhece de uma solução verdadeira? Emily, por que ela não é uma solução verdadeira? Visualmente, assim, olhando visualmente, por que ela não pode ser considerada uma solução verdadeira? Porque não é uma mistura homogênea? Seria Perfeito. isso? Primeira coisa, não é mistura homogênea. Perfeito. Não é mistura homogênea, eu estou vendo aqui duas fases, ela é heterogênea. Se ela é heterogênea, ela pode ser de dois tipos. Ou um sistema coloidal, ou uma suspensão grosseira. Olhando aqui visualmente, o que você considera que seja esse sistema aqui? Um sistema coloidal ou uma suspensão grosseira? Seria uma suspensão grosseira? Exatamente. Nós estamos vendo as partículas. Exatamente, você está vendo as partículas, você está vendo duas fases claramente a olho nu. Tudo bem? Se eu fizer isso aqui, ó, aí se eu fizer isso aqui, aí você não vai mais enxergar, tudo bem que ainda tem aqui um depósitozinho, mas se eu fizer isso aqui, você não vai enxergar as duas fases, você vai enxergar uma fase. Mas se você levar isso aqui para o microscópio, você vai ver que as partículas do disperso, do amido, vão estar lá, porque elas não são solúveis. E aí eu poderia... Oi, pode falar. Deixa eu ver se eu tô certo. O que eu tô imaginando aqui é que uma solução verdadeira é quando a solução ela não está saturada. E se ela satura, aí ela fica com essa fase diferente, né? Se ela satura, ela pode ir de um colóide até uma suspensão grosseira. Ah, sim, entendi. Isso vai depender do quê? Do visual. Tá? Uhum. Dá até para fazer, Maurício, essa experiência pegando água e sal. Coloque água e sal na água, vou dissolvendo, está transparente, vou colocando mais, saturando, né? Para isso, você pode usar depois eu vou falar como vocês podem fazer essa distinção. Até saturar de uma forma que você vê que o sal vai se depositar, vai sedimentar, porque está saturado. Uhum. E aí você tem ali uma suspensão. Entre a suspensão e uma solução, provavelmente você vai ter um sistema coloidal, mas que só vai poder perceber ou pelo microscópio óptico, ou colocando um laser, ou um feixe de luz. Eu vou dizer por quê.
É uma outra forma que você tem de classificar um sistema coloidal, porque eles têm propriedades ópticas, mas eu vou deixar isso para mais tarde, tá bom? Emily, foi tudo certo, Emily? Sim, compreendi melhor. Que bom. Obrigada. De nada. Oi, Diga. e quanto à velocidade dessa sedimentação dessas partículas? Varia de... Sim, aí nós vamos falar da estabilidade dos sistemas de espécie. E quando a gente for falar de estabilidade de espécie, que eu creio, espero que ainda consiga falar hoje, a gente vai falar a gente vai falar de viscosidade, a gente vai entender por que a viscosidade é tão importante, gente, para a manutenção da estabilidade no sistema de espécie. Porque a viscosidade, ela pode o quê? Diminuir a velocidade de sedimentação. Tudo bem, Dari? Isso, exatamente, é isso que eu estava lembrando. Exatamente. Gente, eu fiz aqui até um sistema coloidal, para vocês, para a gente colocar o laser, mas é que eu falei para vocês, se eu colocar o laser aqui, vocês não vão ver, mas eu vou fazer um vídeo no laboratório e eu mostro para vocês, tá bom? Na aula de amanhã. Professora, tem um cálculo para essa sedimentação dessas partículas? Tem, nós temos a lei de Hooke. Eu vou falar sobre essa equação lá nas suspensões, tá? Tá, ok. Vocês não vão decorar, mas vocês vão fazer alguns cálculos com essa equação para entender quais são as propriedades que estão envolvidas, viscosidade, o raio do tamanho da partícula, densidade, gravidade, tá bom? Tem como você calcular a velocidade com que essa partícula pode sedimentar. Tá? Professora, Oi. deixa eu ver só se eu entendi. A dispersão coloidal, ela é muito parecida com a solução verdadeira, porque ela pode enganar, né, na questão da homogeneidade. Exatamente. Tem outra forma da gente ver... Aqui, olha aqui. Você vê, aqui tem transparência, né? Sim. Mas se você levar isso aqui para o microscópio, isso aqui é um cristal líquido, tá, gente? Eu fiz um cristal líquido. Você vai ver lá partículas dispersas. E a única forma é pelo microscópio, no caso. Só pelo microscópio. Ah, tá, entendi. Aí tá, eu vou te dar um exemplo que não precisa de microscópio, viu, Dejaine? Vou te dar um exemplo, o sangue. Centrifuga. Quando você centrifuga o sangue, você tem plasma e hemoglobina. Então seria outra forma de ver também pela centrifugação. Sim. Aí tem o sangue, deixa eu ver outra forma de... alguns sistemas coloidais, tipo emulsão, se você centrifuga também, dá para separar. O sangue é o exemplo mais clássico. É um sistema coloidal, que visualmente você não vê as duas fases, mas se você centrifuga ali, você já consegue ver plasma e hemoglobina. Hemoglobina sendo a tua fase dispersa, o teu disperso, e o plasma, a tua fase dispersante, que está em maior quantidade, né, que é mais contínua. Tudo bem? Tá, obrigada, professora. Beleza, gente? Vou sair daqui, que eu tô com essa face de acabada. Preciso voltar a andar de bike, não aguento mais. Então, vamos voltar lá. Então, gente, ótimo, a gente está indo muito bem. Eu não tenho pressa, tá? Eu quero é que vocês tirem as suas dúvidas desses detalhes que são muito importantes. Então, para fechar aqui, em relação à homogeneidade, né, as soluções verdadeiras, elas são completamente homogêneas e, por isso, não é possível distinguir seus componentes nem a olho nu e nem ao microscópio, porque eles estão dissolvidos completamente no meio. É o exemplo aí da água com sal, água com açúcar, ou qualquer substância, por exemplo, qualquer fármaco que seja solúvel em água, o que é muito difícil, né, gente? A maioria dos fármacos são lipofílicos. Vocês já devem ter visto lá isso com a professora Gabriela. Misturas coloidais e suspensões grosseiras são misturas heterogêneas. Entretanto, tá? Entretanto, a mistura coloidal só é possível distinguir os seus componentes ao microscópio. E a suspensão grosseira já é fácil de distinguir visualmente, como eu mostrei aqui, a mistura da água e do óleo e da água e amido, tá? Que você consegue perceber visualmente. E aí, gente, esse quadro, eu sei que ele tá feio, tá? Tentei procurar um melhorzinho, mas não tem jeito não. Vai ter que ser, ele é muito clássico,
tá? Sugiro a vocês, depois, que o vejam com carinho, tá? Claro que eu vou disponibilizar a aula, mas vocês encontram aí na internet também. Não tem nesse livro aí que eu passei para vocês, não, tá? Mas esse quadro, surgiu dúvidas, vem para esse quadro, tá bom? Nós teremos... Oi. A senhora está apresentando? Tô. Não está aparecendo aqui. Sério? Ai, gente. Ai. Aqui para mim tá aparecendo. Tava aparecendo. Tá normal. Aparecendo aqui normal, professor. Ah, então, vê aí, baby, porque para mim aqui tá aparecendo, tá? Veja aí. E aí, Emily, tá aparecendo? Para mim não está aparecendo nada. Eu vou sair e voltar. Ver Tem se que volta. sair, tá? Quando falha a internet, aí tem que sair e voltar para... Entendi. Então, volta que nem preciso te aceitar, que você já entra direto, tá? Então, gente, aqui eu tenho diferenças, né, propriedades diferentes ou características diferentes para cada tipo de sistema de espécie. Então, é através dessas características que a gente vai distinguir uma solução verdadeira, tá errado aqui, tá, gente? Não é solução coloidal, é aqui que vem, né? Alguns autores consideram colóides, olha, Dejaine, como é interessante a tua pergunta. Alguns autores consideram colóides como soluções, tá? Mas eu não gosto dessa classificação. Eu prefiro chamar soluções verdadeiras ou soluções e sistemas coloidais. Porque, gente, é completamente diferente. Eles querem classificar colóides como soluções por conta da transparência, de repente, da homogeneidade visual. Mas o que eu acredito, né, e que muitos outros autores também, é que os sistemas coloidais, eles são completamente diferentes das soluções, porque a solução, ela parte do pressuposto que o teu soluto, a tua fase dispersa, o teu disperso, ele está completamente dissolvido, tá? Você dispersou ali, no momento que você dispersou, ele se dissolveu. Um sistema coloidal, essas partículas, algumas podem se dissolver, veja bem, algumas podem se dissolver, mas em sua grande maioria elas estão dispersas. É o caso da gelatina. Quando vocês estão fazendo uma gelatina, o que você tem ali? Você tem um disperso e você tem uma fase dispersante. Disperso, o polímero, a gelatina, tá? Menor quantidade. Fase dispersante, a água contínua, tá? Em maior quantidade. Por que é chamado um sistema disperso? Porque você está dispersando uma fase na outra. Uma fase na outra, tá? Aí, beleza, você fez ali a quente, né? Porque se você colocar em água fria, não vai dissolver, tá? A quente. E aí, depois que você, né, coloca água gelada, faz ali a gente fala que é o crossover, né? Que é o momento que começa o processo de gelificação, leva para a geladeira para gelificar de vez, né? Você vê uma estrutura gelificada transparente que parece uma solução, mas se você levar aquilo ali ao microscópio, você vai ver partículas dispersas. Você vai ver partículas dispersas. Tudo bem, gente? Tá? Então, me perdoem aqui por eu não ter corrigido, mas eu vou corrigir, tá? Antes de colocar deixar lá no vídeo, eu vou corrigir aqui essa questão. Então, soluções verdadeiras, colóides e suspensões grosseiras. E tem 3 caras, eu não vou ficar lendo aqui esse quadro, tá? Mas eu quero falar especificamente de 3 propriedades. Tamanho médio de partícula, vocês já sabem, né? Soluções verdadeiras, partículas de 0,1 nanômetros, tá? Colóides de 1 a 100 nanômetros, aliás, de 1 a 1 micrômetro, ou seja, 1000 nanômetros, está errado aqui também, desculpa, tá, gente? Está errado aqui também, de 1 a 1000 nanômetros. E suspensões acima de 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro. Está errado aqui também, tá? Desculpem, vou corrigir essa tabela. Homogeneidade do sistema, visibilidade das partículas, vamos lá. Soluções verdadeiras, as partículas não são visíveis com nenhum aparelho. É um sistema homogêneo. Colóides, as partículas são visíveis ao ultramicroscópio, sistema heterogêneo.
As suspensões grosseiras, as partículas são visíveis ao microscópio comum ou mesmo até ao olho nu. Sistema também heterogêneo. Então, enquanto a visibilidade, soluções verdadeiras são homogêneas, colóides e suspensões grosseiras são heterogêneas. E sedimentação das partículas. Olha só. Soluções verdadeiras você não tem sedimento, nunca terá, a não ser que você sature essa solução, como o Maurício falou, muito bem colocado. Colóides, as partículas são separadas por meio de ultracentrífugos, veja bem, né? A gente falou do sangue, né, que pode ser por uma ultracentrífuga também, um exemplo. Então, se você fizer, fazendo só uma agitação simples, você não vai conseguir ter o sedimento. E nas suspensões, a sedimentação espontânea, o caso aqui do amido e água, que eu coloquei para vocês. Houve uma sedimentação espontânea, porque o amido não é solúvel na água, então as partículas se depositaram espontaneamente, ou por meio de centrífuga comum. Tudo bem, gente? Tá? Então, essas três propriedades, essas três características, eu não quero que vocês esqueçam, tá? Eu vou arrumar essa tabela aqui, eu mesma vou fazê-la e vou enviar para vocês. Eu vou deixá-la como um documento à parte lá no nosso Classroom, tá bom? Fechado? Então, vamos lá. Emily, conseguiu entrar? Sim. Tá vendo agora, né? Estou sim. Tá bom, então. Qualquer dúvida pode chamar aqui, tá? Então, gente, nós vimos a classificação do sistema disperso, acho que vocês visualmente já conseguem, ou pelo menos em relação às características, já conseguem distinguir os tipos de sistemas dispersos de solução, colóide e suspensões grosseiras. E agora a gente vai falar da estabilidade desses sistemas, né? Como é que é avaliada a estabilidade desses sistemas dispersos? É necessário formular adequadamente para obter as preparações estáveis e os principais ou os centrais, né, os fatores que afetam a estabilidade dos sistemas dispersos, e agora a gente tem que lembrar um pouquinho da aula de estabilidade, eu vou elencar agora. Grau de dispersão da fase interna. Está muito disperso? Está pouco disperso? Isso é um fator importantíssimo para a estabilidade do sistema disperso. Viscosidade, a gente está falando de sistema disperso, mas muito voltado para formas farmacêuticas líquidas. Então, é viscosidade. Carga elétrica das partículas dispersas, eu falei para vocês, olha, por exemplo, solução, você pode ter uma solução molecular, uma solução iônica, por exemplo, né? E temperatura. Gente, temperatura, sempre. A gente já viu que temperatura é um fator extrínseco, um fator externo, que sempre vai afetar a estabilidade de qualquer forma farmacêutica. Não seria diferente com as formas farmacêuticas oriundas de sistemas dispersos, tudo bem? Então, eu citei aqui, mas não se preocupe que a gente vai discutir cada fator desse para os tipos de formas farmacêuticas líquidas que nós vamos conhecer, tá bom? Aliás, que vocês já conhecem, e eu só vou trazer uma outra roupagem, tá? Então, são esses: grau de dispersão da fase interna, viscosidade, carga elétrica das partículas dispersas e temperatura. Bem, aqui eu só quis, ainda falando desses fatores, eu quis só exemplificar como a gente avalia esses fatores aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafo aqui, coloquei grau de dispersão da fase interna elevado e homogêneo, alta estabilidade do sistema. Vou exemplificar para vocês entenderem aqui, tá? Quando eu tenho um grau, vou dar um exemplo de um sistema disperso que tem um baixo grau de dispersão, grau de dispersão da fase interna, ou fase dispersa, tá? Tá fase interna aqui, mas é fase dispersa. Vou dar um exemplo. Colóide. Pronto, um gel. Um gel, né? Ou um gel, ou uma emulsão. Não vou falar emulsão, não, que eu vou dar como exemplo como suspensão. Então, um gel, pronto, um gel.
Gente, vocês veem ali o quê? Um sistema, teoricamente, ali você vê homogêneo, né? Transparente até em alguns casos. Por quê? Porque você tem ligações muito fortes entre o disperso, no caso ali o polímero e a água, e que forma uma rede tridimensional, onde a água fica dentro dessa rede que o polímero forma, porque ele tem uma característica chamada entumecimento. Então, o amido, por exemplo, aqui, se eu levar ele ao aquecimento, o que vai acontecer? As partículas do amido vão umedecer, a gente fala de entumecimento, ela vai absorver aquela água e vai se gelificar. Então, o grau de dispersão da fase dispersante desse sistema é muito alto, por isso que ele tem maior estabilidade, quando comparado a uma suspensão, por exemplo. Uma suspensão, a estabilidade não é alta, né? Você não tem uma estabilidade assim, nossa, ótima. Por quê? Porque o grau de dispersão da fase interna não é um grau elevado. A exemplo disso são as suspensões, por exemplo, suspensões que você compra de antiácidos, né? Que você tem uma velocidade de sedimentação que eu considero até rápida, por isso que você tem que fazer sempre a agitação antes de utilizar. Concordam comigo? Porque numa suspensão, não todas, tá, gente? Mas essas suspensões mais simples, você tem ali o sedimento formado, por isso que você tem que fazer a ressuspensão. Então, aí eu estou dando 2 exemplos de sistemas dispersos que tem com um grau de dispersão da fase dispersa, tá? Ou fase interna elevado, e o outro com um grau baixo de dispersão da fase dispersa, tá bom? Por isso tem uma estabilidade não tão boa quanto a de um colóide gel, tá? Viscosidade da fase dispersante. Então, veja bem, quando eu tenho o fator que é o grau de dispersão da fase interna, desculpa, gente, vou até colocar aqui bonitinho, para vocês não confundirem, fase interna não, vou botar aqui fase dispersa, tá? Fase dispersa. E a viscosidade da fase dispersante também é um fator que vai alterar, ou aliás, afetar a estabilidade. Por quê? Porque, dependendo da viscosidade, ela pode dificultar a movimentação das partículas da fase dispersa. Por isso que a viscosidade é uma propriedade muito importante para quem? Para as suspensões grosseiras. No caso, suspensões farmacêuticas, né? Porque essa viscosidade que vai o quê? Limitar um desvio de qualidade que acontece muito com suspensões orais, que é a compactação do sedimento, que é quando ele fica tão compactado, fica tão duro, não sei se vocês já pegaram uma suspensão assim, que você não consegue ressuspender. Tudo bem, gente? Aqui em relação à viscosidade? Tudo certo? Certinho? Vou passar então, tá? A próxima são a referente à carga, né? Então, as partículas dispersas no meio líquido, ela tende a carregar-se eletricamente, tá? Por adsorção de íons do meio ou por perda de íons da partícula, formando uma dupla camada elétrica, que origina forças de repulsão entre partículas de cargas elétricas similares, evitando sua aproximação. Esse fator aqui, ó, entra aqui, ó, carga elétrica das partículas dispersas. A gente vai falar muito disso aqui lá nos colóides e nas suspensões grosseiras, e para fazer a análise da carga elétrica, a gente usa o potencial zeta, um equipamento. Eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver falando de colóides, tá? Mas não fiquem tranquilos. E, claro, para finalizar, o aumento da temperatura reduz a estabilidade dos sistemas dispersos, ao diminuir a viscosidade e aumentar a mobilidade das partículas ou gotículas dispersas. Lembra, gente, que lá no tópico de estabilidade de medicamentos, a gente discutiu essa questão, né, para formas farmacêuticas líquidas, e a gente discutiu em vários artigos aqui também, que tinha xarope, solução, né, tinha o que mais, emulsão, suspensão também, a gente viu que a viscosidade é um parâmetro importantíssimo para a manutenção
da estabilidade e que o aumento da temperatura pode, sim, afetar a viscosidade, que é uma propriedade física. Então, aí você tem dois tipos de estabilidade sendo afetada, tanto a física quanto a química, tá bom? Tudo bem, gente? Pronto. Nosso próximo teste, tá? Essa tá fácil também, porque eu acho que praticamente já dei a resposta. Mas vamos lá, vamos para o próximo. Gente, em termos de estabilidade, com o tempo, tá? Quem dessas... Ah, tá aqui a pergunta, ó, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, qual sistema de espécie tem maior estabilidade? Quem pode me responder essa? Qual desses sistemas de espécie tem maior estabilidade em ordem crescente? Vou escolher o nome, tá? Jéssica. Jéssica Lira. Ou Jéssica Lira da Silva, né? Jéssica tá aqui? Jéssica não tá, né? Natanael. Natanael. Natanael está presente? Acho que não está também. Zonilce. Oi, professora. E aí, Zonilce, o que você me fala aí? Quem é mais estável em ordem crescente desses sistemas? Uma solução colóide ou uma suspensão grosseira? É o primeiro de cima. Sim, com certeza. Por que você acha que as soluções são mais estáveis do que os colóides e suspensões grosseiras? Porque elas são mais homogêneas? Sim, elas são mais homogêneas, mas por que a homogeneidade desse sistema melhora a estabilidade dele? O que você acha? Por que as soluções são tão mais estáveis do que os colóides e do que as suspensões? A gente viu lá nos primeiros slides. Não sei. Pensa aí um pouquinho. Imagina, por que ele é homogêneo? Vamos lá, por que ele é homogêneo? Por que geralmente uma solução é transparente? Porque as substâncias conseguem misturar entre si? Sim, esse misturar entre si que você quer dizer é porque a fase dispersa se dissolve completamente na fase dispersante, não é isso? Sim. Soluto, solvente, né? Uma solução, soluto, solvente, beleza. Então, ela se dissolve, né? E como é que é classificado uma solução verdadeira, em termos de tamanho de partícula? Me confundi toda agora. Não, você praticamente já me respondeu. Você me falou que, porque ela se mistura, todas aí se misturam entre si, né? São sistemas de espécie. Solução verdadeira, você tem mistura da fase dispersa com a fase dispersante, colóide também, suspensões grosseiras também. Mas o que difere entre elas? Qual a diferença entre essas misturas? Principal. Seria pelo fato dela possuir o menor diâmetro? Alguma coisa assim? Perfeito, perfeito. A principal diferença, gente, nunca se esqueçam disso. Por isso que eu comecei com o primeiro slide. A principal diferença entre os sistemas dispersos é o tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula,
mais estável é o sistema. Então, as soluções verdadeiras são mais estáveis. Por quê? Com o tempo, inclusive. Por quê? Porque tem tamanho de partícula muito pequeno, menores que 1 nanômetro. Entendeu, Zonilce? Sim, entendi. E aí depois, quem viria? Depois da solução, quem é mais estável? Sistemas coloidais ou suspensão grosseira? É o segundo. Que é? Sistemas coloidais. E sistema coloidais. E por último, as suspensões grosseiras. Então, por quê? Porque a partícula vai aumentando à medida que há, né, à medida que há a saturação de uma solução, por exemplo. Então, uma solução, eu tenho as partículas completamente dissolvidas, né? Eu não consigo enxergar essas partículas a olho nu, nem muito menos a um ultramicroscópio. Sistemas coloidais, eu tenho partículas intermediárias já, né, de 1 nanômetro a 1000 nanômetros ou 1 micrômetro. Aqui eu também não consigo enxergar componentes, partículas a olho nu, mas consigo enxergar no ultramicroscópio. E depois eu tenho um sistema disperso, que é classificado como suspensão grosseira, com partículas muito grandes, que são maiores que 1 micrômetro, ou seja, maiores que 1000 nanômetros. Então, visualmente, eu posso até perceber essas partículas, ou visualmente, ou por um microscópio simples. E quanto maior o tamanho da partícula, menor a estabilidade. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a estabilidade. Professora? Oi. Então, posso falar que o tamanho da partícula ela é inversamente proporcional à estabilidade, né? Perfeito. Você fez a melhor coisa, porque eu me embolei aqui, você viu? Perfeito, é isso. É isso, Jéssica. É a Jéssica Sabrina, né? Não? Eliane, professora. Oh, meu Deus, Deliane, quase que eu acerto. É isso, Dê. A estabilidade, ela é inversamente proporcional ao tamanho de partícula, tá bom? Quanto maior o tamanho de partícula, menor a estabilidade. Tudo bem, gente, aqui? Obrigada, tá, Zonilson? Valeu. Ó, toda vez eu esqueço do 1 milhão. Gente, então, para não perder, né, para a gente não perder aí não perder o caminho das pedras, então tá aqui, ó. Então, veja visualmente, né, as soluções verdadeiras com partículas de 0 a 1 nanômetro, os sistemas coloidais com partículas de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, né, e as suspensões com partículas maiores que 1000 nanômetros. Então, é claro que quanto maior o tamanho da partícula da fase dispersa, menor vai ser a minha estabilidade. Então, eu vou ter que conhecer muito mais, né, artifícios, formas farmacêuticas, aliás, formas farmacotécnicas de melhorar a estabilidade desses dois sistemas aqui, ó, tanto coloides quanto suspensões, tá bom? Aí vai entrar a questão dos agentes tensoativos, né, dos conservantes, etc e tal. Então, a gente vai falar sobre isso. Os agentes de viscosidade, que vão melhorar também. A gente vai falar também o que pode também melhorar a estabilidade desses sistemas. pH, porque também tem a ver com carga. Tudo isso a gente vai ter que ter práticas de farmacotécnica para entender como a gente pode melhorar a estabilidade desses sistemas aqui, sobretudo as suspensões grosseiras. Tudo bem? Mas aí eu quero trazer aqui para vocês essa figura. Tá? Olhando essa figura, gente, o que vocês, olhando essa figura e pensando em sistemas dispersos, e algumas propriedades que a gente já estudou, o que vocês consideram aqui nesses dois beckers? Eu estou com um feixe de luz aqui, tá? Aqui você não consegue ver esse feixe de luz, e aqui eu consigo. Olha os raios solares aqui, gente. Amanheceu, assim, eu adoro isso aqui. Olhar o amanhecer do dia, assim, olhando, assim, na frente de um rio ou do mar. Quando você consegue ver os raios solares atrás das nuvens, né?
Que efeito é esse? Por que que isso acontece? Alguém sabe me dizer? E aí, pessoal, alguém pode me dizer? Ninguém. Aqui, gente, ó, nesses dois becks aqui, né? O que que vocês, qual o tipo de sistema de espécie que a gente tem aqui? Uma solução, um colóide ou uma suspensão grosseira? O que que vocês acham? Mariane Vasconcelos. O que que você acha, Mariane? Mari, tá aí? Não tá, né? Deixa eu ver aqui. Lauren, tá aí? Estou aqui, professora, mas eu fiquei na dúvida agora também, ó. Mas o que que você acha? O que que você acha? Olhando esses dois becks aí. O que que você considera uma solução nesses becks, nesses dois becks? Quem é a solução aí? O que você consegue enxergar a luz ou o que você não consegue enxergar a luz passando? O que não consegue enxergar a luz. Perfeito. Por quê? Tá, e esse que você consegue enxergar a luz, o que que você acha que deve ser? Colóide, um sistema coloidal, uma suspensão grosseira? Uma suspensão grosseira, no caso, dá de ver lá. Sei, eu acho que você foi muito bem na solução. A solução não tem partículas, né, no meio, então a luz, ela atravessa sem marcar, ela atravessa sem você ver, então a luz vai passar por esse becker aqui com água, vai atravessar e você não vai ver o caminho da luz, porque não tem partículas ali, certo? Por isso, porque as partículas são muito pequenas, lembra? São partículas menores que um nanômetro, então nem a luz atravessa esse líquido sem nenhum tipo de empecilho, né? Não tem partícula aí grande, né? Então você não consegue enxergar o caminho da luz. E por que será que aqui nesse becker eu consigo enxergar o caminho da luz? E por que também nós temos esse efeito dos raios solares? Eu vou deixar esse dos raios solares para depois. Mas essa aqui, então, você acha que pode ser uma suspensão grosseira, é isso? É isso, Yasmin? Eu fiquei na dúvida, professora. Professora, poderia ser uma solução coloidal? No caso, sim. Essa segunda? Sim. Porque não parece que está sedimentando para ser uma solução grosseira, e eu acho que tem a ver com as propriedades ópticas, por isso que a gente vê esse feixe de luz. Exatamente, tem tudo a ver com o tamanho de partícula. Olha, não quer dizer que uma suspensão grosseira, ela vá sedimentar sempre, tá? Não, isso não é uma regra. Não é uma regra, tá? Okay. Nós temos algumas... Oi? Fiquei na dúvida agora, por que é uma suspensão coloidal? Não, a suspensão é sistema coloidal, tá? Vou explicar agora. Vou explicar, tá? Então, vamos entender por que não é uma suspensão grosseira, primeiramente. Numa suspensão grosseira, gente, eu vou até abrir aqui a minha câmera e vou tentar mostrar para vocês uma suspensão grosseira. A que a gente fez aqui A suspensão grosseira é pelo fato da gente enxergar as partículas visualmente, não é isso? Exatamente. As partículas são tão grandes, tá? Que você não
o raio de luz, ele não consegue passar. Eu vou colocar aqui, ó, para ver se dá para vocês... Você tá vendo, ó? Eu acho que não vai dar para vocês. É isso que eu tô falando, gente. Eu não consigo, mas bem, vamos... Sim, dá de ver que está bem turvo e branco. É, ó, tá vendo aqui, ó? O raio não passa, eu não tô vendo aqui, não tá passando, não tá aqui na minha parede, não tá passando, e se eu coloco aqui o laser, deixa eu ver se assim, pronto, gente, aqui, ó. A câmera tá pequena, eu tô assistindo no celular, não dá de ver quase. É, deixa eu, peraí. Professora, coloca o laser na lateral, porque na frente atrapalha um pouquinho. Tá. Agora tá melhor? Vou parar aqui a apresentação. Pronto, foi isso aqui, desculpa. Na frente. Ah, aqui, né? Peraí. Aqui tem um sol aqui. Ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que o laser, ele não consegue atravessar? Eu vou... Sim, professora, agora dá de ver. Dá de ver agora, ó? Tá vendo? Ele não atravessa. Tá? Ele não atravessa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no coloide, tá? Eu tinha que ter aqui um... Acho que vai ser difícil. Ó, vocês estão vendo que tá passando aqui na minha mão, né? Porque é complicado, gente. É melhor fazer um vídeo mesmo. Não deu para ver, mas eu acho que a gente compreendeu. Bom, que bom, gente. Eu vou fazer um videozinho. Deixa eu tirar aqui esse gel, que é considerado um colóide, tá? Deixa eu ver se... Ah, agora sim, tá? Ó. Peraí. Vocês conseguem ver o feixe que faz dentro desse gel? O caminho da luz? Sim. Sim, Pronto, tá? Ele passa, mas ele tem uma propriedade interessante, uma propriedade ótica chamada efeito Tyndall. É esse aqui, ó. É quando você consegue enxergar a passagem da luz dentro do coloide. É por isso que... Eu vou fazer um vídeo para vocês, tá? É por isso, gente, que a gente tem aqueles raios solares, porque as partículas de poeira de outras substâncias no ar, elas têm tamanho entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, que são partículas de sistemas coloidais. Por isso que quando o raio de luz reflete sobre elas, ela desvia um pouquinho, e por isso que faz por isso que você vê aqueles raios solares bonitos. A mesma coisa são os sistemas coloidais. Eu acho que eu falei para o Maurício anteriormente que quando você quer perceber se uma solução está saturando e saindo de uma solução, passando por um coloide até uma suspensão, coloca o laser. Vai colocando o laser. Se o laser fizer um caminho, se você conseguir enxergar o caminho do laser dentro do sistema, é um sistema coloidal, porque ele tem uma propriedade ótica, desvio da luz. Se o raio não passa mais, se o feixe de luz não consegue penetrar todo o sistema e passar por ele, é uma suspensão grosseira, porque as partículas são muito grandes e impedem a passagem do feixe de luz. Tudo bem, gente? Então, já estou, acho que, adiantando aí uma propriedade muito importante dos sistemas coloidais, que é a propriedade óptica. Tudo bem? Vou voltar aqui para o nosso... Tá certo, gente? Aí, para a gente finalizar, que eu não quero ser radical, falei para vocês que eu ia ser boazinha, a gente vai lentamente, no nosso tempo, tá? O último teste. Vamos lá. Esse aqui eu preciso de um pouco mais de atenção, tá? Então, aqui, ó, faça a associação, deixa eu só ver se... pronto, vale 1 milhão, tá aí, ó, 1 milhão, tá? Faça a associação entre os tipos de sistemas dispersos em relação às suas propriedades de separação por filtração e difusão. E responda quais os tipos de sistemas apresentará maior velocidade de absorção.
Vejam bem, gente. Vocês lembram que lá na farmacotécnica 1, quando a gente foi falar de via de administração, fase farmacotécnica, fase farmacocinética, a gente falou muito de quê? De absorção. Como é que acontece o processo de absorção? Quando você tem uma forma farmacêutica sólida. Essa forma farmacêutica sólida precisa se desintegrar. Depois que ela se desintegra, ela vai entrar em dissolução. Ela vai sofrer o processo de dissolução, que é o quê? O momento em que as partículas se dissolvem no meio. E o fármaco fica o quê? Livre. Livre para ser absorvido e ficar biodisponível. Tudo bem, gente? Aliás, desculpa, é o contrário. Livre, ou seja, biodisponível para ser absorvido nas mucosas do intestino ou nas mucosas em que ele esteja sendo administrado. Tá bom? Desculpa aí a inversão de fases. Então, o fármaco entra em dissolução, né? Começa a se dissolver e fica biodisponível para ser absorvido e, por conseguinte, ter o efeito farmacológico. Então, aqui em cima eu tenho os tipos, né, cada tipo de sistema coloidal, gente, ele pode ser separado por um tipo de filtração específica. Eu não vou dizer aqui quem é quem aqui, tá? Mas eu vou dizer o seguinte, esse primeiro sistema aí, a separação não é possível por nenhum tipo de filtro. No segundo sistema disperso, as partículas são separadas por meio de ultrafiltros. E no terceiro sistema disperso, as partículas são separadas por meio de filtros comuns, em laboratórios com papel de filtro, tá? Aqui embaixo eu tenho um quadrinho que fala de difusão. Difusão é a passagem de um meio para outro, tá? Isso pode ser por uma célula, isso pode ser até por um papel também, você pode também fazer essa associação para absorção, por exemplo, de fármacos, tá? Eu tenho aqui a primeira opção, as partículas não difundem. Segunda opção, as partículas difundem lentamente. E terceira opção, as partículas difundem rapidamente. Aqui, no teste, é como se vocês fossem ligar esses três sistemas aqui para esses três tipos de difusão. Então, de acordo com o quão as partículas conseguem sofrer algum tipo de filtração ou não, classifiquem com a sua difusão, entendeu? É como se fosse ligar, sei lá, liga aqui o 3, o 3 é uma dessas três alternativas, o 2 também, o 1 também, vocês vão classificar de acordo com a difusão, as quais vocês acham que as partículas desses sistemas que estão listados aí em cima podem apresentar. Entenderam ou ficou muito confuso? Professora? Oi. Tá demais para mim já. Tá demais? Tá, pô. Mas não tô prestando atenção. eu vou fazer uma pergunta, vou chamar alguém da lista aqui, e se me responder duas pessoas, a gente para e responde juntos aqui, tá bom? Tá bom. Eu vou chamar aqui a Dejaine. Pode ser? Eu senti, professora, você ia me chamar. É que a gente já estava conversando, teu nome já estava doce aqui na minha boca. Fala, Bê, o que você acha aí? Como é que você faria essa associação de filtração com difusão da partícula? Professora, eu não entendi direito sobre a parte de difusão, não vou mentir. Mas sobre separação, eu entendi que são as soluções. Não é possível por nenhum tipo de filtro as soluções. Perfeito, já começamos bem. Solução é 1, né? Ok. Isso. As partículas são separadas por meio de ultrafiltros, os coloidais. Perfeito. E as partículas que são separadas por filtros comuns seriam as soluções. Não, as suspensões. Suspensões grosseiras. Perfeito, Dejaine. Então, tu já conseguiu fazer essa distinção porque você sabe que a solução tem um tamanho de partícula muito pequeno, né? Os coloides intermediário e as suspensões grosseiras partículas grandes. Isso. Tá? Perfeito. Então, vamos pensar no tamanho das partículas e pensar em difusão? Vamos pensar assim,
Como é que acontece, como é que acontece a absorção de fármaco? Qual é a prerrogativa para que um fármaco consiga ser absorvido? Primeiro, ele tem que se desintegrar. É isso, senhora? Vamos pensar no fármaco, vamos pensar num comprimido. Tá, um fármaco que está sólido. Vai, ele se desintegra e depois? Aí, ele é absorvido? Depois? Ele vai ser absorvido porque ele vai se dissolver, né? E quando ele se dissolve, o que acontece quando ele se dissolve? Ele vira o quê? Fica de pé. Isso. Fica o quê? Disperso. Muito obrigada, Eliane. Disperso na forma de quê? De solução, colóide ou suspensão? Suspensão. Opa, mas suspensão você tem partículas grandes. Acho que é solução, né? Solução, exatamente. Sabe por que é solução? Ele está dissolvido completamente. Certo? Então, a única maneira que um fármaco tem de ser absorvido, gente, é se dissolvendo completamente. Ou sendo capaz, ou uma formulação que seja capaz, se ele não for solúvel em água, tá? Vamos lá, D. Se ele não for solúvel em água, ele precisa de uma forma farmacêutica que penetre em alguma mucosa e lá dentro ele seja liberado e dissolvido de alguma maneira, na parte lipofílica, por exemplo, de uma membrana, tá? Então, se você me disse que um fármaco, ele entra em solução para ser absorvido, de fato, ele tem que entrar em solução para ser absorvido para ele poder penetrar na mucosa. Então, o que determina a absorção de um fármaco? O que determina a absorção de um fármaco? Tamanho. Tamanho de partícula. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Um creme, um gel, por ter partículas grandes, eles não têm quase nenhuma penetrabilidade na pele, por exemplo. Por que nano tem, vou usar, quero comprar um creme anti-age. Vamos lá, vamos para cosmético, porque farmacotécnica é a base para tudo. Por que você paga 5 vezes mais caro em um creme que é composto de um sistema nano, emulsionado, ou um nanosistema, em detrimento de um creme simples, que é obtido por emulsão, ou seja, ele é uma emulsão, ou seja, um sistema disperso grosseiro? Por que você paga 5 vezes mais por um sistema onde as partículas estão na forma nano, em detrimento de um sistema, estou falando aqui de um creme, tá? Você pode ter um creme, uma nanoemulsão, e você pode ter um creme do tipo emulsão, classificado como uma suspensão grosseira. O que está diferenciando esses dois, gente? O que difere uma nanoemulsão de uma emulsão simples? São o tamanho das partículas? Tamanho das partículas. Por que você está pagando 5 vezes mais? Quem que vai ter mais efetivo, tá? Se você quer utilizar um creme anti-age para o rosto, quem vai ser mais efetivo? A nano. A nano. Então, aqui nesse quadro, ele é absorvido mais rápido, né? Quem? No caso, a solução. Pronto. A solução, ela difunde mais rápido. Isso. Sim. Sim, a solução difunde mais rápido. As partículas difundem mais rápido. Por quê? Porque elas já estão em tamanhos, assim, muito pequenos. Né? Muito pequenos. Aí eu pergunto, vou voltar contigo. Oi, professora. Entendeu? Mais ou menos. Vamos lá. A nano, por ser muito pequena, ela consegue penetrar as camadas da pele. O creme, a emulsão comum, que tem partículas grandes, que é considerado um sistema... todo creme é um sistema emulsionado, tá? Porque ele tem água e óleo. A gente vai ver isso lá em emulsões. E a maneira como ele é obtido, você tem partículas grandes ali dispersas. Então, ele não consegue penetrar a pele. O fármaco não consegue. A forma farmacêutica, a emulsão, né, seja ela um creme ou uma loção, ela não consegue ter tanta penetrabilidade na pele quanto uma nanoemulsão, por conta do tamanho da partícula. Então,
a gente chegou à conclusão que o tamanho da partícula vai influenciar completamente na absorção de um fármaco, certo? Quanto menor a partícula, mais rápido ele se difunde no meio. Seria isso? Exatamente. 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 E aí, D, conseguiu? Eu acho que eu entendi, mais ou menos. Então, eu ligaria o 1 ao último, as partículas difundem rapidamente. Uhum. A 2, os coloidais no meio, e a 3 na primeira opção. Perfeito. É isso. Aqui eu só quis fazer essa sua. Obrigada, viu, Dê? Ganhou 1 milhão, tá? Depois que eu peguei 1 milhão, tá? Ó, então é isso. Então, a solução, vou mostrar aqui o quadro para vocês, ó. É esse quadro aqui. Isso pode ser uma questão de prova, gente. Tá vendo como é simples? Tá? Então, nós temos aqui, ó, dispersões grosseiras, dispersões coloidais, soluções verdadeiras. Nas soluções verdadeiras, olha como é que é a filtração. Partículas passam mesmo em ultrafiltros. Por quê? A partícula é muito pequena, né? As partículas difundem rapidamente. Aqui na dispersão coloidal, partículas passam através de poros de filtros comuns, mas são retiradas em ultrafiltros, membranas e semipermeáveis. As partículas difundem lentamente. Dispersões grosseiras, partículas retidas nos papéis de filtros comuns. As partículas não difundem. Eu fiz uma analogia aqui, viu, Dê? Por isso que ficou difícil, tá? Eu fiz uma analogia aqui da passagem das partículas por um processo de filtração. Eu quis fazer essa associação para a absorção de fármacos. Por quê? Porque também, quando você vai lá para a questão de absorção de fármacos, seja na pele, né, seja por via oral, seja por via vaginal, porque como é que você tem? Onde é que acontece a absorção dos fármacos, gente? Tecidos e mucosas, certo? Qualquer tipo de via oral, tecido ou mucosa. Se for na via bucal, né, mucosa oral. Se for na via vaginal, mucosa vaginal. Mas o que você tem ali? Mucosa e tecido. Então, quanto menor o tamanho da partícula de um sistema, mais rápido vai ser sua difusão, mais rápido vai ser sua velocidade. Tudo bem? Entenderam? Entenderam, gente? Professora, então, para responder, tinha que ligar a questão do tempo de sedimentação e tamanho de partícula para fazer a lógica. Não. A lógica que eu queria que tu tivesse ali é só essa mesmo. Aqui você teve o tamanho de partícula. Quanto maior o tamanho da partícula, mais difícil é para difundir, ou, obviamente, mais difícil para penetrar e ser absorvido, entendeu? Entendi. Eu vou dizer para você que, olha, uma solução, por exemplo, que o fármaco está solúvel, ele nem precisa se desintegrar, ele já entra em dissolução, ele já está em dissolução, concorda comigo? Ele só vai ser absorvido. Então, a velocidade de absorção é muito mais rápida do que um sistema coloidal ou um sistema, ou uma suspensão grosseira, concorda comigo? Sim. Então, é isso. Então, o tamanho da partícula, além de na diferença, né, desses sistemas e na estabilidade deles, vai influenciar também no momento da biodisponibilidade e absorção do fármaco, tá bom? Tá. Tá certo, gente? Ó, eu vou, juro para vocês, vou só mostrar aqui um slide e a gente vai parar. Eu achei que a gente ia poder andar mais um pouquinho, mas eu estou satisfeita, acho que a gente já conseguimos aqui, conseguir passar o que era hoje, mas assim, pensem aí, tá? Leite e maionese. Que tipo de sistema é esse? Eu sei que vocês vão pesquisar, então já vão saber. Vou perder essa enquete, mas tudo bem, não tem problema não, tá? Opa. Não tem problema não. Vou parar aqui. Vamos ficar por aqui então, né? Acho que já foi bastante informação. Eu vou fazer rapidamente aqui uma chamada, tá? Gente, tudo certo? Amanhã eu vou tentar fazer a aula no laboratório para fazer esse vídeo para vocês, tá? Ou então faço o vídeo e disponibilizo o vídeo lá no YouTube. Tudo bem? Ok. Tá? Então, vamos lá. Vou começar por Bárbara. Bárbara tá aí. Ok.
Aline. Presente. Ok. Cleuci. Cleuci, tá por aí? Presente, professora. Tô. Beleza. Tá bom, minha linda. Cristina. Aqui. Beleza. Darilene. Lá, aqui. Dejaine tá ok também. Ganhou 1 milhão. Pode cobrar, viu? Deliane. Aqui. Eluane. Aqui. Emily. Aqui. Jéssica Cabelo. Presente. Jussiane. Aqui. Beleza. Lauren. Aqui, professor. Maurício. Tô aqui. Acho que somos nós. Então tá, gente. Um abraço para todos. A gente se encontra amanhã, tá bom? Bom final de tarde aí. E eu vou passar uma atividade para vocês, mas eu falo dela amanhã, tá bom? E aí vai contar pontinhos para a próxima. Beijos. Tchau. 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 Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Beijão.